Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal 108 Eu Sou. E eu sou profundamente grata à companhia de cada um de vocês. E hoje eu senti no coração de trazer para vocês uma experiência, como tem sido a minha experiência com o uso dessa ferramenta do Ho'oponopono. Vocês já devem ter visto pelo título do vídeo, é a ferramenta do copo d'água, que é uma das ferramentas que o Dr. Hugh nos deixou como uma das práticas do Ho'oponopono. Então, vou contar para vocês a minha experiência e eu quero também ensinar para vocês a técnica bem certinho, como o Dr. Hugh recebeu a inspiração dessa ferramenta, como ele ensinou. Eu vou explicar como eu aprendi e como que eu tenho usado. Então, e aí vocês avaliem o que se encaixa no dia a dia de vocês, o que ressoa com a prática de vocês. Então, vamos lá. A ferramenta do copo d'água foi uma ferramenta que o Dr. Hugh recebeu por inspiração do divino. Então, ela não é uma ferramenta que originariamente foi deixada pela Morna Simeona. Lembrando que o Dr. Hugh aprendeu essa técnica, essa filosofia, aprendeu o Ho'oponopono com a Morna, que nos deixou o Ho'oponopono da identidade própria. Depois, ao longo dos anos, tanto o Dr. Hugh quanto a Mabel Katz foram recebendo outros instrumentos no contexto do Ho'oponopono que eles passaram a entender como ferramentas de purificação, ferramentas que equivaleriam, por assim dizer, à prática do Ho'oponopono. Então, uma das ferramentas que o Dr. Hugh recebeu é a água azul solarizada. O copo d'água é uma outra ferramenta. Então, ele estava realizando um atendimento, ele atendia pessoas, consultas, atendimentos particulares, e ele estava atendendo uma moça que ela era falante de língua espanhola. Então, para isso, ele estava contando com a ajuda da Mabel Katz, que participava, que era uma espécie de auxiliar dele, participava dos cursos junto com ele, ministrando os cursos de Ho'oponopono durante muitos anos, os treinamentos, e a Mabel Katz é falante de língua espanhola, então ela estava fazendo ali uma espécie de tradução simultânea do atendimento. E essa moça estava passando por um processo de divórcio bastante doloroso, motivo pelo qual ela havia procurado o Dr. Hugh era o que estava sendo tratado ali na sessão, e o Dr. Hugh recebeu a inspiração de que deveria providenciar um copo de vidro transparente, e encher com água até 3/4 para que a divindade fizesse o processo de purificação, que iria consistir em que os problemas, as memórias, aquela dor que a pessoa estava emanando ali naquele atendimento, seria depositado no copo d'água, A pessoa, era como se colocar o copo d'água ali, era como se a pessoa estivesse soltando aquele problema, entregando para a divindade, para que a divindade fizesse a purificação de memórias. Então, seria uma forma da purificação ser feita incessantemente, da purificação de memórias ser feita durante 24 horas. Então, a técnica, conforme o Dr. Hugh foi inspirado, consiste unicamente em pegar o copo com água, encher 3/4 do copo, o que significa mais da metade, deixando uma folga de espaço ainda da borda, e deixar o copo ali quietinho num lugar que você se sente inspirado, e trocar essa água 2 vezes por dia. Essa consiste a técnica inicialmente. Um tempo depois, realizando um outro atendimento, o Dr. Hugh com uma outra paciente, uma outra moça, essa tinha problema de depressão,
e ligou para a Mabel Katz pedindo ajuda. A Mabel Katz reportou a situação ao Dr. Hughlem e o Dr. Hughlem orientou que a Mabel ensinasse a mesma técnica a essa outra moça que tinha depressão e precisava pegar a estrada e dirigir para ir encontrar o Dr. Hughlem e a Mabel para uma formação. E ela estava aflita, chorando muito, porque devido ao estado de depressão dela, ela não estava conseguindo fazer isso e tampouco o médico psiquiatra que cuidava dela havia encorajado ela a fazer isso, pegar a estrada e dirigir. Então ela estava muito angustiada nesse contexto. E para essa moça, o Dr. Hughlem foi inspirado a dizer que ela trocasse a água do copo mais vezes e não apenas 2. Então reparem bem que para essa outra moça, nesta outra situação, a inspiração que o Dr. Hughlem recebeu foi de que ela poderia trocar aquela água do copo quantas vezes ela quisesse. Ela relatou depois para o Dr. Hughlem que trocou apenas 3 vezes e ficou se sentindo muito bem, conseguiu pegar a estrada, sentiu que a depressão tinha passado, conseguiu pegar a estrada, conseguiu chegar até o evento para ter lá o treinamento com o Dr. Hughlem, com a Mabel, estava muito feliz, muito contente, e aí reportou isso para o Dr. Hughlem, que trocou a água do copo por apenas 3 vezes. Então, veja que é uma técnica muito simples, que consiste apenas no uso do copo d'água, água da torneira mesmo, que vai ser descartada. O que fazer com essa água? O Dr. Hughlem nos ensinou que é apenas para jogar fora. Ele não entra em maiores detalhes, ele não entrou em maiores detalhes quanto a isso. Eu descarto na pia mesmo, na pia ali, sem nenhuma cerimônia. Eu entendo que é uma água que não serve para o consumo, é como uma água que estivesse imprópria, para o consumo, impura, que tivesse ali com memórias que já não servem mais. Então, eu não recomendo que você molhe as plantas ou que você dê para o seu bichinho. É como se fosse uma água de uma grande faxina. Então, se você não pode beber, nenhum outro ser vivo acredito que possa também. Acho que tem que ir para o tratamento de água mesmo. Como que eu aprendi essa técnica antes de conhecer a técnica pura, que foi essa que eu descrevi para vocês agora há pouco, que foi exatamente o jeitinho que o Dr. Hughlem recebeu a inspiração. Agora eu vou contar para vocês como que haviam me ensinado e como que eu costumava usar. Quando eu aprendi que era bastante interessante a gente pegar uma folha de papel, fazer um círculo nessa folha de papel, de preferência utilizando lápis, porque o lápis contém o carbono, que é um elemental da natureza, que possui propriedades também que trazem mais força nesse processo de transmutação. Então, que eu pegasse um papel, fizesse um círculo e dentro do papel escrevesse aquela situação que está incomodando, que está me afligindo, que eu quero que seja purificada. E foi assim que eu aprendi. Eu não me recordo exatamente com quem, mas eu acredito que essa técnica, usando o lápis e fazendo o círculo, eu acho que eu aprendi com o Lucas Radin. Ele tem um canal de mesmo nome, ele fala muito sobre Ho'oponopono, é um grande professor. Recomendo muito os conteúdos dele. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi com ele que eu aprendi dessa forma. Não é a forma como eu utilizo. Como eu utilizo e como eu utilizei essa semana, e já vou contar aqui a minha experiência. A Beth Russo tem um vídeo no canal dela muito legal que se chama A Carta Mágica. É um vídeo antigo, não sei se de 2018 ou de 2019, onde ela fala que para escrever a carta mágica, ela gosta de usar um papel, uma folha de sulfite rosa, porque rosa seria a frequência, a cor do amor incondicional, ajudaria a trazer uma energia amorosa.
E ela também fala isso de procurar escrever a lápis, que a gente, ao escrever, a gente se conecta com as nossas memórias, com o nosso poder criativo, com o nosso subconsciente. Então ela recomenda usar essa folha rosa e usar o lápis. Desde que eu aprendi isso com ela já há muitos anos, eu passei a usar nas minhas intenções, quando eu quero alguma coisa mais focada, inclusive eu tenho o hábito de ter bloquinhos de papel rosa de vários tamanhos, tenho tamanhos menores para levar em viagem, tenho post-its pequenos para carregar no estojo, na bolsa, e costumo ter sempre um lápis e um apontador no meu estojo, na minha escrivaninha, exatamente para isso, para já estar fácil ali na hora que precisar. Então foi isso que eu fiz. Eu peguei um post-it rosa, eu fiz o círculo e dentro eu escrevi a intenção que eu queria. Eu já vou relatar para vocês aqui qual era a intenção, e eu escrevi embaixo as 4 frases abençoada e as 4 frases do Ho'oponopono. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. E geralmente é assim que eu faço. Como nessa situação que eu precisava envolvia uma pessoa, eu escrevi o nome da pessoa, abençoada e as 4 frases. Mas já teve vezes que eu tinha, por exemplo, um protocolo de um documento que eu precisava, daí eu coloquei. Tinha uma vez que a minha mãe estava com um processo que estava parada na justiça, aí eu coloquei o número do processo judicial por algum tempo. Esse caso aqui eu fiz por poucos dias, assim, foi muito rápido, nem precisou tanto tempo, mas já teve vezes, como esse do processo da minha mãe, que eu fiquei meses e meses ali todo dia trocando o copo d'água. Outra coisa que eu fui inspirada a fazer dessa vez foi pegar esse copo d'água com esse post-it rosa onde eu havia escrito a intenção e colocar no batente da janela onde estava pegando aquele solzinho da manhã. Precisava fazer isso? Não, mas eu senti tão forte no coração, veio assim tão claro na minha cabeça, coloca no sol. Eu coloquei e deixei, depois troquei a água ao longo do dia. No primeiro dia eu senti de trocar a água mais vezes. No segundo dia, já praticamente assim, já tinha resolvido a situação. E embora já tivesse passado o evento e eu já tivesse com a sensação de que estava tudo resolvido, eu senti que era para deixar aquele copo d'água ali por 3 dias. E foi esse o tempo que eu deixei. Então agora eu vou relatar aqui a minha experiência como foi. Eu tinha uma situação no meu trabalho que eu precisava da liberação de uma etapa de um documento. Tinha feito assim alguns Ho'oponoponos, quando eu lembrava, assim, quando vinha um pensamento de preocupação, eu fazia ali alguma sequência de Ho'oponopono até que eu conseguisse me sentia ali tranquila, mas muitas vezes eu acabava não fazendo por muito tempo, pelas demandas próprias ali do dia a dia, de estar no trabalho, só vinha aquele pensamento assim, será que o documento vai dar tudo certo, foi assinado e tal? Eu fazia e rapidinho já acabava desviando ali, perdendo o foco com alguma outra demanda que tinha que entregar. Então eu não fiquei focada ali fazendo o Ho'oponopono. Até que recebi uma ligação falando, olha, a fulana de tal quer conversar amanhã cedo com você, às 9 horas, por conta daquele documento que você enviou para ela e que ela precisa despachar. Quando eu recebi aquela ligação, eu confesso que me deu aquele aperto no peito, aquela apreensão. E aí eu perguntei assim, né, apesar do choque assim, me veio na cabeça, né, de perguntar o nome da pessoa. Aí eu perguntei qual era o nome da pessoa que queria conversar comigo. Imediatamente quando desliguei o telefone, fiz ali algumas sequências de Ho'oponopono para limpar aquilo ali, e foi naquele momento que eu lembrei da técnica do copo d'água e que eu saí atrás de pegar o papel rosa e aí sim escrevi o nome da pessoa, coloquei abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata, e enchi
o copo d'água e uns minutos depois me veio de colocar no sol. Então foi essa a sequência que eu fiz. Por que eu usei a expressão abençoada nessa técnica? Porque como a Beth Russo relata, muito exaustivamente nos vídeos dela, tudo que você abençoa, te abençoa de volta. E essa informação, ela também aparece em 2 autores dos quais eu gosto muito. Ela aparece nos livros do Greg Braden, no livro Efeito Isaías, um modo antigo de rezar, se não me engano no livro Matriz Divina também. E ela também aparece no livro Segredos de uma Mente Milionária. Tem um trecho, um capítulo lá, nos Segredos da Mente Milionária, onde o autor destaca a importância do uso, da compreensão, da consciência dessa expressão abençoada no nosso contexto de vida. Quantos benefícios nós colhemos quando nós nos recordamos que as pessoas e as situações são bênçãos na nossa vida. Então não foi à toa, foi por causa disso, desse conhecimento, foi por causa dessa informação, por me recordar disso, que eu vi nessas obras desses mestres que têm um conhecimento tão profundo, que eu usei a expressão abençoada. Ela não estava à toa ali. No dia seguinte, quando eu cheguei lá no trabalho para falar com a pessoa, eu cheguei uns minutinhos antes, ela tem uma antessala, eu fiquei aguardando e aí eu já estava totalmente consciente, focada, praticando o Ho'oponopono ali incessantemente, os minutos que antecediam ali o nosso encontro. Quando ela veio me receber, ela já veio assim, eu não conhecia a pessoa, nunca tinha visto, ela já veio assim com uma expressão sorridente, bastante amigável comigo, me encaminhou para a sala dela e para minha surpresa, quando eu entrei na sala dela, ela tinha assim uma mesa, com uma cadeira para receber e ela também tinha como se fosse um joguinho assim de sala de estar, de sala de visita, assim, e ela me convidou para esse outro ambiente e não para aquele ambiente ali corporativo, onde ela estaria atrás da mesa ali, numa posição hierarquicamente superior, e eu ali de subordinada. Ela me convidou ali para uma outra, ali, como se fosse ali uma sala de estar, e ali já me senti mais em casa, me senti mais acolhida, e me convidou a sentar, e a primeira coisa que ela falou foi: eu chamei você aqui porque eu gostaria de saber se, além das intenções que você colocou ali no documento, no requerimento, você está precisando de alguma outra providência além que não está no papel. E quando ela falou isso, eu fiquei assim, bastante surpresa positivamente, porque eu confesso para vocês que eu estava bem preocupada, achando que eu tinha sido chamada por alguma inconsistência no documento, por alguma coisa que não estivesse de acordo. Então eu senti de contar isso para vocês verem que como o Ho'oponopono traz para a gente uma solução muito mais favorável, além do que a gente pudesse imaginar. Às vezes que eu estava, as horas anteriores do dia anterior, quando me via aquele desconforto, me veio na cabeça, calma, isso são memórias, Toda vez que a nossa mente nos conduz para uma sensação de desconforto, quando a gente experimenta algo diferente do amor, é memória, não é ação inspirada, não é inspiração. Então, no dia anterior eu fiquei ali fazendo o Ho'oponopono e procurei me lembrar bastante dessa informação. E quando eu cheguei lá, eu fui amorosamente surpreendida mais uma vez pela vida e pelo Ho'oponopono. E eu queria trazer eu senti de trazer esse relato para vocês, para provar para vocês como a solução do Ho'oponopono, ela é muito mais
benéfica, muito maior. Por isso que a Beth Russo fala de Ho'oponopono mágico e muitas pessoas criticam ela, né? Porque ele é mágico neste sentido de você não saber qual vai ser a mágica maravilhosa que ele vai criar na sua vida. E nesse caso foi essa pessoa me dando total apoio, além das demandas que eu havia apresentado ali. Foi a total disponibilidade e cooperação dela, mesmo sem me conhecer. Então, eu quis trazer para vocês a forma certinha como o Dr. Hugh Lane concebeu, como ele recebeu a inspiração da ferramenta. Quis trazer para vocês também a forma como eu aprendi e a forma como eu apliquei e tenho aplicado na minha vida. Porque eu acho importante que vocês saibam, né, da onde está vindo a informação. Eu acho importante a gente ter o conhecimento da informação. Num primeiro momento, a informação dos mestres, a informação mais pura, aquele conhecimento mais puro. E gosto também das atualizações do programa, que aí seriam as experiências que as outras pessoas vão tendo e partilhando. No caso aqui, eu trouxe a experiência do que eu aprendi com a Beth, do que eu acho que foi com o Lucas que eu aprendi e da minha inspiração que foi nesse contexto que eu relatei para vocês, de colocar ali sob a incidência da luz solar. E aí cada um pode adaptar e ver se isso ressoa no seu coração. Precisava colocar o post-it, precisava escrever a lista? Não precisava, porque como diz o Dr. Hugh Lane, a divindade não precisa de nenhuma lista. A divindade sabe quais são as memórias que precisam ser purificadas. A divindade só precisa da sua autorização e da sua responsabilidade de pedir que purifique. E como que a gente faz isso no contexto do copo d'água? Pegando o copo e colocando água ali para fazer a purificação. Quando a gente está fazendo as frases do Ho'oponopono, esse pedido, essa petição é feita quando a gente fala as frases, e a técnica do Ho'oponopono é apenas para substituir, visto que para nós a gente não vai conseguir ficar 24 horas ali fazendo a purificação. Então o copo d'água seria para fazer essa substituição, de forma que não precisaria a rigor de nada disso, da lista, do post-it, de escrever, de colocar no sol, mas talvez o nosso intelecto, talvez a nossa mente ainda necessite desses subterfúgios, e eu senti de uma maneira muito forte, de uma maneira inspirada, que deveria fazer dessa forma. Assim fiz e foi bastante exitoso. E eu quis trazer para vocês porque da mesma forma que eu gosto de aprender como as pessoas têm aplicado as técnicas e as ferramentas na sua vida, eu acho que ajuda também quem está nessa busca, nesse processo de autoconhecimento. E eu também acredito que o nosso estudo dos diversos autores, das diversas obras, é para a gente compreender melhor a respeito das leis que operam aqui no planeta e da gente colher os maiores benefícios de todas as leis e ter aqui uma vida mais fácil, uma vida mais fluida, né? Nessas pequenas coisas assim do nosso dia a dia que vão criando facilidades. E outra coisa que eu acho importante pontuar é que assim, antes que alguém venha criticar, né, falar, mas não precisava fazer nada disso. Não, realmente não precisava, mas da mesma forma que o Dr. Hugh Lane foi inspirado, né, ele também não precisava fazer a técnica do copo d'água, não bastava ficar lá falando as frases, né, a Morna deixou apenas as frases. Então, assim, da mesma forma que ele, né, lógico que com toda a sua autoridade e experiência recebeu a inspiração, qualquer um de nós também, ao receber a inspiração, é bom que siga, né? É isso que os Abraham nos dizem, né? Fazer a ação inspirada. Então, a gente está aqui também, né? Como seres divinos, nós também somos inspirados. Então, né? Se você for inspirado, se você sente que deve fazer o Ho'oponopono de um jeito, de um outro, ou de determinada forma, eu convido você a testar isso no seu dia a dia, a fazer e ver, né, quais serão os resultados.
muito provavelmente você só terá resultados positivos e benéficos e você vai se surpreender positivamente. O problema eu sinto que é não fazer nada, né? Diante de uma situação ali, de um conflito, perder a oportunidade de liberar memórias. Isso eu acho mais grave, mais delicado, mas também é uma possibilidade, é uma escolha. Bom, essa foi a minha experiência com o copo d'água, uma das experiências, mas essa foi a mais recente e eu senti de trazer para vocês para mostrar mais uma opção e para mostrar como funciona. Eu sou profundamente grata à companhia de cada um de vocês. Um beijo grande e até a próxima!